Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. Desde já eu peço a você que se inscreva, ative o sininho da notificação, curta, comenta, compartilhe. Assim você vai estar me ajudando a levar essa palavra a outras pessoas. Hoje eu quero conversar com você sobre José. Quero aqui colocar 4 pontos da caminhada de José, desde a parte a qual seus irmãos conspiraram contra ele, até a sua bonança. Algumas lições que nós devemos aplicar para que a nossa caminhada cristã seja uma caminhada saudável. Nós vemos que a história de José inicia-se no capítulo 37 de Gênesis e termina somente no capítulo 50, o último capítulo do livro do Gênesis. Nós vemos que no versículo 4 do capítulo 37, a Bíblia diz que os seus irmãos viam que seu pai, Jacó, amava mais José do que aos outros e assim não conseguiam falar com ele de maneira pacífica. Nós vemos no versículo de número 8 do capítulo 37 que os irmãos de José começaram a falar: tu reinarás sobre nós? E a Bíblia diz que eles começaram a aborrecer cada vez mais e eles começaram a tramar contra José. O ódio, o ciúme, a inveja era tão grande que eles começaram a conspirar e assim venderam José como escravo. E para piorar mais a situação, para justificar a ausência de José para seu pai Jacó, eles pegaram as suas vestes, mancharam, sujaram-se de sangue, levaram até seu pai e disseram que José foi devorado por um animal selvagem. Nós vemos que neste momento seu pai Jacó se entristeceu profundamente, tudo por conta que eles viam que Jacó amava mais a José do que aos outros. Mas não é somente por conta disso. Nós vemos que a raiva, a inveja, o ódio pode gerar no coração de uma pessoa coisas terríveis, podendo assim levar até a tirar a vida de uma outra pessoa. Nós vemos que os próprios irmãos, sangue do mesmo sangue, nós vemos que conspiraram contra o seu próprio irmão. Tudo isso, a inveja, o rancor, a raiva, fez criar esse sentimento de separação entre eles. José, por mais que ele tenha falado o seu sonho, por mais que ele tenha demonstrado o seu sonho, deveria sim, os irmãos dele, não ter dado lugar para inveja, raiva, ciúme e ódio. Quantas pessoas abrem o seu coração? Quantas pessoas abrem a sua mente para um sentimento de ódio, raiva e ira? Preferem muito mais dar lugar a esses sentimentos que vão provocar situações complexas do que ao fruto do Espírito Santo. Me diga, quantas pessoas hoje têm a facilidade de se irar? Quantas pessoas hoje têm a facilidade de ficar com raiva? É difícil uma pessoa ter amor, ser pacificadora, compreender, entender. Nos dias e tempos a qual nós estamos vivendo, pessoas colocam ódio, raiva, rancor como primazia. Qualquer coisa é motivo de se irar, de ficar com raiva, brigar, xingar. Mas nós vemos que tudo isso é um sentimento faccioso, um sentimento que faz com que a nossa vida, caminhada cristã, se deteriore, vá de mal a pior. Nós devemos ter em nós o fruto do Espírito Santo, a alegria, a paz, a longanimidade. Nós devemos obter em nós o fruto do Espírito Santo. Veja, entre irmãos foi gerado um sentimento ruim. Entre irmãos, o ódio, a raiva geraram em seu coração um sentimento ao qual levaria uma outra pessoa a passar coisas piores. Mas eu acho tão lindo que no final da história, José fala: não foi por conta de vocês que eu estou aqui. Não foi por conta que vocês me venderam que eu estou aqui. Não. Foi por conta do propósito que Deus tinha na minha vida para cumprir. Nós vemos que o segundo ponto é ver a importância da honestidade de José. José foi um jovem competente e íntegro. Ao ser tentado pela esposa de Potifar, ele se manteve forte e não cedeu aos desejos. Mesmo assim, ele foi preso de forma injusta. Mesmo assim, José ele foi preso por conta de uma calúnia que a esposa de Potifar inventou. Nós vemos que às vezes, para manter a nossa integridade, a nossa honestidade cristã,
a nossa fidelidade diante de Deus, vamos pagar um alto preço. Às vezes, nós passamos por momentos que nós, para zelarmos da integridade, nós passamos por várias provações, por várias dificuldades. Mas mesmo assim, é melhor nós passarmos por uma provação para preservar a nossa integridade, honestidade e ser fiel a Cristo, do que passar por momentos de mentira, sendo felizes e esbanjando alegria falsa. É melhor nós estarmos diante de Deus de maneira reta e justa e sendo perseguido, do que sendo abraçado por este mundo com a nossa falsidade, dizendo que somos aquilo que não somos. Nós vemos que José preservou a sua honestidade. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. José, ele não desanimou. José, ele não parou. José, ele não ficou estagnado, mas José confiava em Deus. No momento certo, Deus o exaltou. Deus o colocou em um cargo por conta da sua integridade, honestidade, fidelidade. E para nós finalizarmos, terceiro tópico é: o perdão tem poder de restaurar. José, ele tinha tudo para odiar os seus irmãos. José, ele tinha tudo para nunca mais querer ver seus irmãos. José tinha todos os motivos para não ajudar os seus irmãos. Mas no final das contas, quando eles estavam diante de José, José disse: coloque vestes novas neles, dê a eles o melhor. Apesar de tudo que eles fizeram contra José, José teve o coração contrito e eles assim teve tudo restaurado. José os perdoou e disse: coloque vestes novas, deem comida, deem de melhor. O perdão restaura. José pediu para seus irmãos buscar seu pai. A Bíblia diz que quando ele viu seu pai, ele jogou-se em seu pescoço e chorou grandemente e por longos momentos. Jacó ainda disse: agora eu posso morrer, porque meus olhos têm lhe contemplado. Nós vemos que isso é o poder do perdão. O perdão restaura, o perdão revivifica, o perdão, ele traz a alegria. E por último, o quarto ponto é saber o propósito que Deus tem em nossas vidas. Como eu disse, José, ele disse para seus irmãos: não foi por conta que vocês me venderam que eu estou aqui, mas é por conta do propósito de Deus na minha vida. Sigamos as lições da vida de José para a nossa caminhada cristã. Não tenha sentimento de inveja. Não deixa o ódio tomar conta de você. Não deixa a ira, a raiva tomar conta de você. Tenha pensamentos de paz. Tenha sua mente voltada às coisas do céu. Foque e valorize o que Deus lhe deu. E não tente ser igual a ninguém. O primeiro que tentou ser igual a Deus, ele foi jogado para baixo. Ele caiu e não pode mais se levantar. Nunca tente ser igual a ninguém. Sempre seja aquilo que Deus lhe chamou para ser. Crie a sua própria identidade, que você venha ser íntegro, reto. Não importa em se te julgue, mas mantenha a sua honestidade e fidelidade com Cristo. Não importa se você está sendo perseguido, é melhor uma perseguição, sendo fiel, íntegro e honesto diante de Deus, do que ser abraçado por muitos e carregar em nós uma máscara de felicidade e alegria falsificada. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Reflita nessa mensagem. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.